Olá, meu nome é Natanael Cardoso, vou apresentar um trabalho sobre a escola, a cultura material e a cultura imaterial. Inicio esse trabalho colocando o conceito de cultura, que é um conceito que tem sido estudado pelas ciências sociais desde o século XIX, com os primeiros antropólogos Taylor, Malinowski e Boas, e dizendo que o conceito de cultura é bastante amplo e tem sido discutido até hoje. Mas, basicamente, a cultura tem sido concebida como uma construção social coletiva capaz de dar sentido às condições de vida e às relações sociais. Dentro desse conceito amplo de cultura, nós temos a cultura material e a cultura imaterial. A cultura material tem sido entendida como toda a criação humana que resulta em produtos concretos, palpáveis, materiais, os chamados bens tangíveis. Em relação a esse conceito, nós temos então a cultura imaterial, que compreende as expressões de vida e tradições que comunidades, grupos e indivíduos em todas as partes do mundo recebem de seus ancestrais, uma tradição que é passada de geração, tradição, valores, significados, símbolos que são passados de uma geração para a outra. Uma vez posto esses conceitos, eu parto então para a experiência de Capivari de Baixo. Capivari de Baixo é uma cidade pequena, mas que na realidade tem uma história muito grande e interessante. E com relação à cultura, tem os seus aspectos da cultura material e imaterial. Através de pesquisas que realizei em 2014, com antigos trabalhadores da CSN e da Jorge Lacerda, do complexo termoelétrico da Jorge Lacerda, pude compreender como que na memória coletiva desses trabalhadores está muito enraizado os aspectos culturais, tanto materiais quanto imateriais, na evolução, no próprio desenvolvimento da cidade de Capivari de Baixo. Desde uma vila de trabalhadores construída pelo governo de Getúlio Vargas para dar início à CSN, até o bairro Capivari de Baixo de Tubarão e, ultimamente, a cidade de Capivari de Baixo. Nessas entrevistas, os atores dão a entender aspectos físicos da própria cidade, como foi planejada, como um plano americano na década de 50, e como essas praças que foram feitas e planejadas, elas, de uma certa maneira, moldaram os modos de vida da população. Um outro projeto muito interessante que desenvolvi foi com alunos do primeiro ano do ensino médio em Sociologia, tratando do conteúdo socialização. Então, explicando como que o indivíduo pode se adaptar ou ser adaptado à própria sociedade, à vida social. E um dos desafios que foi dado para eles foi que eles entrevistassem seus avós ou pessoas idosas ligadas à própria família, que pudessem relatar como é que era a infância, como é que era o aprendizado, como é que era a escola, as brincadeiras, o namoro, ou seja, aspectos da vida social. E através dessas entrevistas, os alunos então puderam constatar que muitas das críticas que eles fazem, naquela época não tinha celular, ou alguns não tinham televisão, não tinham isso, não tinham aquilo, como é que se fazia? A vida se fazia através, inclusive, dos aspectos culturais, tanto materiais quanto imateriais, e esses que surgiram e emergiram nas próprias entrevistas, nós podemos verificar através desse material. Senhor Celso, quais os primeiros brinquedos que o senhor se lembra de ter quando era criança? Primeiros brinquedos, o falecido meu pai fazia com tampinha de garrafa, num pedacinho de pau, botava 4 tampinhas, 2 na frente e 2 atrás, e ali a gente fazia um carrinho. Sim. A segunda pergunta. Quando o senhor saía de casa com a família, geralmente iam para onde? Nós íamos para a igreja. Igreja? Todo mundo junto, íamos rezar. Terceira pergunta. Como era o transporte da família quando o senhor era criança? Quando eu era criança, ou era carroça ou carro de boi. Assim. Quarta pergunta. Quais as pessoas que foram seus primeiros amigos de infância?
Meus primeiros amigos de infância, olha, eu não sei se eu estou bem lembrado, mas nós tínhamos em São Rogério, onde eu nasci, tinha lá os primos, os amigos lá de perto, né? Mas o mais eram os primos mesmo. Sim. Quinta pergunta. Como foi o seu primeiro ano na escola? O que faziam e como estudavam? Meu primeiro ano na escola, a gente aprendia, como diz o outro, o Beto, o A, E, I, O, U. E depois as outras consoantes? É, né? Vogal e consoante, isso é. Nem me lembrava mais. Mas as consoantes a gente tinha um jeito de pronunciar muito diferente do que pronuncia hoje. Sim. Porque o que pronuncia hoje, vamos supor, você diz M. M é um E, um M, um E. No caso, né? Sim. Então nós, naquele tempo, que veio uma professora alemã, que era uma freira, ela falava para nós assim, ó, não a pronúncia é assim, é o N, E quando se pronunciava, por exemplo, uma frase, a gente não pronunciava ela, como é que se diz? Antonim. No final é o N. Então se pronunciava assim, Antonim. É tudo diferente de agora. Naquele tempo se aprendia muito melhor do que estão aprendendo agora. Sim. Como diz o outro, beabá do vocabulário, como é o... Das vogais. Isso, é. Sexta pergunta. Como o senhor chamava o seu professor do primeiro ano da escola? De professora. De professora? Isso, não tinha nada, negócio de chamar de tia e negócio de tudo, porque Hoje tios são os irmãos, os meus irmãos, para meus filhos, né? Os irmãos da minha esposa, aqueles são tio. Sim. Isso aí não é tio, então a gente chamava de professora. Sim. Sétima pergunta. Quais eram as brincadeiras que o senhor participava quando era criança? As brincadeiras nós participávamos na escola, quase tipo como o handebol hoje. Handball. Que a gente jogava. Uma queimada? Jogava tudo, tinha trave, tinha tudo, né? Sim. E em vez de futebol, jogava com a mão. Handball. Quando o senhor era criança, o que o senhor fazia quando não estava na escola? Quando não estava na escola, às vezes, a gente saía e ia ajudar o pai a capinar uma roça de milho, lá em São Rogério. Às vezes a gente estava capinando, fugia, deixava a enxada com o cabo para cima, botava o chapéu da gente, nós botávamos lá em cima e saía para o mato fazer urupuca. Sabe o que é urupuca? Não. Pois é, naquele tempo, urupuca é aquele tudo de pauzinhos assim, ó, tipo uma pirâmide, armava e pegava o passarinho. Sim. Primeiros brinquedos que você se lembra de ter quando criança? Tinha uma bonequinha um sabugo de milho com um cabelinho de milho. Tá. Na época, assim, os LP, não tinha aquelas bolachão e chamava de LP. Então a gente, pai, dá um LP para nós, aí já cortava o LP, já acabou, assim, já não deixava mais. Enfim, era castigo, não podia sair de casa, era mais ou menos isso. E a mãe não, a mãe já era mais um tapa mesmo. Quando era adolescente, qual era a sua atividade principal nas horas vagas, quando não estava nem trabalhando ou estudando? Quando não estava trabalhando, não estudando, olha, como eu falei para vocês, eu não fui jogador de futebol, mas eu gostava de estar batendo uma bolinha com a turma, e, sei lá, andando de bicicleta com a rapaziada, com a cruzada da minha idade, e era mais ou menos isso. Quando era adolescente, qual a forma que você mais se comunicava com seus amigos distantes? Como era a forma?
Olha, na verdade, na época era só carta, né? Mas eu não lembro. Só para algumas namoradas, mas também não era muito distante, não. Era pertinho, mas era tudo através de carta. Por fim, termino o trabalho com o autor Fábio Vergara Cerqueira, que escreve um artigo sobre o patrimônio cultural aplicado à educação, ou seja, a educação patrimonial, que ele conceitua como um instrumento de alfabetização cultural que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, caracterizado por ser um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização da sua herança cultural. Ou seja, o autor estabelece que o patrimônio cultural e imaterial, ele existe, e a escola é um dos elementos essenciais, uma das instituições sociais principais na sociedade para que possa desenvolver essa educação patrimonial, ou seja, no exercício de produzir um indivíduo cidadão e crítico, possibilitar para que esse cidadão possa reconhecer dentro do seu contexto o patrimônio cultural, que é a própria base do desenvolvimento da sua própria comunidade. E a partir daí, o indivíduo ele passa a ter uma noção maior da sua realidade a partir também do patrimônio cultural, seja ele material ou imaterial. E termino dizendo que a escola deve promover a educação patrimonial, pois isso está intimamente ligado ao direito das comunidades às suas próprias identidades, não somente a consciência das suas identidades, mas também a promoção e a preservação desses aspectos patrimoniais tão importantes para as identidades dos grupos. Obrigado.